Vou trazer agora, vou trocar a Priscila pelo Roberto Atucci, economista e CEO da Home Research. Ei, Atucci, bom dia, meu caro. Que bom tê-lo aqui conosco. Estava fazendo falta. Bom dia, Thaís. Tudo bem? O prazer é meu. Que bom. Atucci, um pouquinho antes da Priscila entrar, a gente estava aqui fechando o seu sinal, mas queria ter te ouvido ali colado na leitura das bolsas, porque há um clima ali de uma tentativa de recuperação desde ontem, em função de uma percepção, não sei se mais realista ou pelo menos menos inflamada, sobre o risco sistêmico da crise bancária. Então, queria te ouvir um pouco a tua percepção sobre essa leitura, se realmente a temperatura está baixando e tem lastro para baixar, ou é apenas um movimento de um dia para o outro? Não, eu acho que tem lastro para baixar, sim. Eu acho que, falando no caso da Europa, eu acho que a situação bancária na Europa é bem melhor do que parece, tá? E bem melhor do que os Estados Unidos. O que aconteceu semana passada foi, depois da aquisição forçada, né, do que eles chamam de shotgun marriage, o casamento forçado entre o Credit Suisse e o UBS, o mercado foi para cima do Deutsche Bank. E aí, quer dizer, por quê? Porque se você olhar nos últimos 10 anos, você tinha duas grandes instituições na Europa que tinham problemas, mas o Deutsche Bank hoje é bem melhor do que o Deutsche Bank de 5 anos atrás. O banco se reestruturou bastante, está bastante capitalizado. Então, na sexta-feira, as ações do banco chegaram a cair aí mais de 10%, e aí se recuperaram ontem, hoje estão basicamente flat, e o setor bancário na Europa está se recuperando. Eu acho importante a gente diferenciar o que aconteceu dos dois lados do Atlântico. Eu acho que esse é um caso, quer dizer, mais uma vez, de uma crise que os Estados Unidos exportam para o resto do mundo. Da mesma forma que eles fizeram em 2008, quer dizer, que foi uma crise em ativos americanos, quer dizer, que foram as hipotecas, que depois contaminou o mundo inteiro. A quebra do Silicon Valley Bank, obviamente, teve algo muito específico, quer dizer, o banco sofreu uma corrida bancária e tinha depósitos muito concentrados no setor de tecnologia, mas o banco era, por assim dizer, regulado de forma frouxa. Os bancos, quer dizer, o que o Fed fez foi que os bancos abaixo de 250 bilhões de dólares de ativos, eles eram livres de algumas medidas regulatórias, o que não é o caso na Europa. Então, eu acho que é importante diferenciar isso um pouco. Sim. O setor está mais capitalizado e mais bem regulado na Europa hoje. E também tiveram os problemas, quer dizer, na aquisição do Credit Suisse pelo UBS, a gente pode falar disso depois, que basicamente o regulador suíço, que aí a Suíça é diferente, a Suíça não faz parte da União Europeia, quer dizer, muita gente se esquece disso, mas o regulador suíço fez com que os bonds, chamados COCOs, que é o Contingent Convertible, também conhecido como AT1, que é Additional Tier 1, o regulador suíço fez com que esses títulos virarem zero, e ele inverteu um pouco a hierarquia quando você liquida uma instituição financeira. Quer dizer, os acionistas do Credit Suisse receberam um pouquinho, quer dizer, o UBS pagou 3 bilhões por isso, e Sim. Os bondholders que estão acima deles não receberam nada, mas depois a gente pode falar mais no detalhe, dizer por que eles fizeram isso. Essa foi uma grande diferença, né, Atucci? Agora é interessante você falar dos Estados Unidos exportando a crise. O que a gente precisa entender é se eles vão conseguir contê-la onde ela está hoje, para esse fluxo de crise acabar não ganhando uma proporção e colocando o mundo de novo numa nova turbulência depois de pandemia, de guerra da Ucrânia e por aí vai.